Fala galera, e nessa aula eu separei para vocês alguns conceitos básicos de fotografia com o celular que vai ser muito legal de ensinar. Tem muita gente que tem dificuldade, tem muita gente que não sabe as técnicas básicas da fotografia profissional e o intuito aqui hoje vai ser a gente passar por alguns conceitos que são essenciais para melhorar e muito o grau da sua fotografia mesmo com o smartphone. E a primeira dica dessa aula não poderia ser outra. Vocês vão ficar meio chateados de pensar, nossa, vai dar essa dica besta, mas não é. A primeira coisa é sempre, antes de qualquer coisa que você for produzir, antes de qualquer foto, vídeo que você for fazer, lembre-se de limpar a lente do seu celular. Como isso aqui não é uma lente de uma câmera profissional, não é um sensor gigante como uma de uma câmera profissional, qualquer fiozinho, qualquer marca de dedo, qualquer coisa afeta muito na nitidez e na qualidade da sua foto. E como o celular é uma coisa que sempre está muito suja, está no nosso bolso, está com um contato com muita sujeira, mesa, restaurante, mão oleosa, acaba afetando muito. Então aqui vocês podem ver a diferença, que ó, sem a câmera estar limpa, vocês podem ver que está borrando um pouco, está como se fosse com um efeito de Dream, de Pro Mist aqui, que é um efeito artístico, mas não é interessante aqui agora. Mas se a gente limpar a lente, e eu vou tentar limpar bem aqui agora, né? Que está bem suja realmente. Você já tem uma imagem muito mais nítida, com muito mais resolução e sem aberrações, você consegue trabalhar muito melhor com isso para depois editar e fazer tudo o que você deseja. Então essa dica parece muito besta, mas na verdade vocês têm que pegar esse costume de antes de produzir qualquer coisa, limpa na camisa, não limpa com o dedo, para depois sim fazer sua foto, fazer o seu vídeo e começar a fazer o que for com o seu celular. Ok, mas depois de limpar a lente do seu celular, vamos entrar então nos conceitos que eu quero ensinar para vocês. Eu vou explicar um pouquinho para quem é um pouco mais leigo o que é a abertura, o que é shutter, o que é o ISO e mais algumas outras funções que você consegue colocar para fotografar no modo manual, como se fosse uma câmera profissional mesmo, que é muito interessante vocês saberem, porque isso vai aumentar e muito o leque de criatividade e possibilidade que você pode executar na sua produção. Aqui no meu celular, no Galaxy S22 Ultra, eu já possuo todas essas funções de fotografia profissional nativas, então eu não preciso utilizar um aplicativo de terceiro, como por exemplo o Lightroom, que permitiria vocês entrarem para acessar a velocidade, ISO, balanço de branco. Aqui eu já tenho nativamente, então se o seu celular não possui, baixe um aplicativo de terceiro, mas o Lightroom é um dos melhores e assim você já vai poder controlar essas outras funções. E para essa aula eu vou convidar uma modelo super especial. Pode vir. A Laila, minha namorada, que ela vai participar aqui para eu ensinar um pouquinho desses conceitos básicos de fotografia para vocês, tá bom? Então, baby, por favor, pode sentar aqui nessas almofadinhas aqui, que eu vou ensinando a galera e vou utilizando você e vou dirigindo para essas cenas, tá? E passando pelos conceitos básicos de fotografia, eu quero explicar para vocês um pouquinho o que é o ISO, o que é a velocidade, né, que pode ser o shutter também da câmera, o balanço de branco e mais alguns outros conceitos. O ISO nada mais é do que a sensibilidade do seu sensor na hora que ele está recebendo a luz. Então o que significa? Quanto menor esse ISO, mais escura vai ficar a sua foto, mais o sensor vai ficar difícil de receber essa luz, porém mais nítida e menos granulada fica a sua foto ou então o seu vídeo. Já se a gente aumentar a intensidade desse ISO, vocês vão ver que a imagem já fica muito mais clara, porém também vai ficar muito mais granulado, porque a gente está dando mais sensibilidade no sensor para receber essa luz, só que aí ele vai acabar granulando um pouco mais. Já a segunda função que é muito interessante vocês entenderem o que significa é o speed, que é a velocidade, ou então o shutter nas câmeras profissionais, que ele nada mais é do que isso aqui significa 1 segundo dividido por 4.000, 2.000, 750. Então, quanto menor esse número, que no caso, por exemplo, aqui 1 segundo inteiro, é a duração que essa foto vai estar acontecendo, então ela vai estar recebendo mais luz nesse sensor. Então, na verdade, nada mais é, a velocidade é o tempo que o seu sensor vai ficar exposto à luz que está recebendo dessa foto. Então, nesse caso aqui, para fazer uma fotografia manual, eu vou ter que escurecer bastante. Então, ó, vou escurecer porque o meu ISO está alto. Nesse caso, eu vou jogar o ISO no mínimo, vou colocar a minha velocidade aqui, ela já pode vir para 1000, vamos colocar aqui 500 por aí. Então, beleza. Então, na fotografia manual, a gente está ajustando aqui a nossa fotografia conforme
essa disposição de ISO, velocidade e também seria a abertura, no caso de uma câmera profissional. Porém, os celulares você não consegue configurar exatamente qual abertura você deseja. Então, nesse caso aqui vai ser somente o ISO e a velocidade. Tá, Lucas, mas você me ensinou coisas aqui que a foto ficou igual se eu estivesse utilizando sem ser no modo manual. Não, é porque nesse caso eu só estou exemplificando para vocês o que significa o ISO, a velocidade. Só que as possibilidades aumentam e muito se você quiser trabalhar com ISO propositalmente mais claro, mais alto, ou se você quiser trabalhar com uma velocidade propositalmente mais clara, né, que seria mais lerda. Então, por exemplo, se você quisesse fazer um efeito profissional como um panning, que nada mais é de você conseguir borrar todo um movimento, só que somente um objeto continuar congelado, no caso um carro, alguém correndo, ou alguma foto mais esportiva, algum estilo mais de fotojornalismo que você quer dar a sensação de velocidade, você teria que trabalhar com uma velocidade mais lerda, no caso 1/20, 1/30, acompanhar esse objeto na mesma velocidade, tentar acompanhar a mesma posição que ele estivesse movendo. Então, nesse caso, você vai utilizar uma velocidade mais lerda, que não vai ser o caso aqui. Como a gente tem muita luz, ela está estática, eu vou acabar trabalhando com uma velocidade 1 segundo dividido por 500, que é isso que significa essas funções manuais, que aqui vai ser o ideal para eu conseguir fotometrar a minha foto para que ela fique perfeita. Então beleza, já colocamos o nosso ISO no mínimo, que aí significa o nosso sensor ficar menos sensível à luz, para que ele fique o mais nítido possível, já que temos bastante sol aqui agora. A nossa velocidade aqui 500 é o que está sendo necessário para que a foto fique fotometrada corretamente. E uma dica que eu dou para vocês, por exemplo, aqui no White Balance. O que é o White Balance? É o balanço de branco, é o ajuste de temperatura da nossa foto. Se estivéssemos fotografando no modo sem ser no modo profissional, no modo foto normal, isso de qualquer telefone, ele já vai identificar qual o balanço de branco é o ideal para aquela cena e já vai ajustar e utilizar aquele balanço de branco. Porém, o que eu sugiro para vocês é, nesse caso aqui, eu já estou configurado para todas as fotos que eu faço, ele gravar uma versão in RAW dessa foto. E no caso, por exemplo, também, se você estiver utilizando o Lightroom para fazer essa foto, lá em cima dele vai ter a função DNG, que DNG é um RAW da Adobe. E o que isso significa? Se eu configuro aqui agora o meu celular, digamos que para essa cena ficar boa, eu utilizaria aqui a temperatura em 6.300 Kelvin, porque essa função de White Balance ele guarda em Kelvin, né? Foi assim que as pessoas começaram a medir isso. Então fica até bonito aqui, só de esquentar parece que a foto já está ajustada, já está editada. Porém, o ideal é você gravar em RAW, porque depois na edição você consegue escolher, você tem uma gama, você consegue ter uma gravação, uma leitura maior de informações, para depois na edição você escolher melhor se você quer ela mais fria, mais quente, e você conseguir trabalhar uma gama de cores muito melhor depois. Tá, mas se você não sabe também o que significa RAW, eu vou te explicar. RAW nada mais é do que a gente gravar a foto crua, que é o que significa RAW em inglês. Então o que ele vai fazer? Eu estou com o meu Lightroom aberto aqui, Aqui em cima já está acionado o DNG, que é o RAW do Lightroom. Eu poderia tirar essa foto em JPEG, só que a partir do momento que eu tiro em JPEG, ele vai guardar todas as informações do momento que eu estou tirando a foto. Então, se o celular decidiu a foto ficar mais quente ou mais fria, o JPEG já vai embutir nisso nele, você vai conseguir editar e ajustar um pouco depois. Porém, isso vai ficar guardado para sempre nessa foto. Já se eu mudar para DNG, que é o RAW da Adobe, no caso, cada marca de câmera profissional tem um tipo de RAW. Não vem ao caso agora, mas o que a gente vai utilizar aqui é o DNG. Então, o que ele vai fazer? Nessa foto, ele vai guardar todas as informações possíveis de temperatura nessa foto. Então, se eu quiser depois decidir para ela ser mais quente, mais fria, eu vou decidir na pós-produção e não agora. É por isso que é o ideal a gente fotografar em RAW. Concomitante a isso, vai acabar tendo uma foto um pouco mais pesada, né? O arquivo vai ficar um pouco mais pesado do que se a gente tivesse fotografado em JPEG. Só que como o intuito aqui é você elevar o nível da sua produção, eu sugiro que vocês fotografem também em RAW. Então nesse caso aqui, estou com o meu Lightroom aberto, DNG ligado, e aí nesse caso a gente já está tirando foto em RAW. Vocês vão ver que a gente não consegue mudar o balanço de branco, porque a partir do momento que é DNG, já não faz diferença a gente mexer no nosso balanço de branco. Tá, então beleza, vocês já sabem que o ideal é fotografar em RAW.
O ideal também a gente colocar aqui no modo profissional para que a gente escolha exatamente a função para que a foto fique um pouquinho mais escura, um pouquinho mais clara. Nesse caso que a gente está numa condição normal de luz, a gente não vai explorar tanto artisticamente. Porém, depois eu vou trazer mais exemplos para vocês. No caso dessa aqui, vamos manter no básico assim. Mas agora vamos falar de umas coisas mais importantes, que é o que eu quero trazer esse conceito da fotografia profissional para uma pessoa que é mais leiga, que eu acredito que vai fazer muita diferença, que é composição. Porque a maioria das pessoas, sempre nesse caso aqui, só colocaria ela no centro e já faria a foto com ela no centro. Só que é o básico e a gente quer fugir do básico. Então, para isso, a primeira coisa que eu sugiro que vocês sempre tenham ligado no celular de vocês, as linhas de grade, porque elas vão auxiliar e muito a vocês fazerem um enquadramento um pouco mais profissional. E no caso aqui do meu celular, ele ainda me direciona a linha do horizonte, porque sim, é importante vocês sempre terem o horizonte alinhado, porque para mim, para quem é fotógrafo profissional, não tem nada mais apavorante do que ver uma foto, por exemplo, na praia do mar e o mar está caindo, parece que o mundo está caindo. Então, não seja essa pessoa, por favor. Vamos tentar alinhar o horizonte. Você faz isso às vezes, né, baby? Ok, ligado às linhas de grade, por que é interessante a gente ligar as linhas de grade? O que ela quer nos dizer? Ela nos diz os terços da nossa foto. E o que são os terços? Tá vendo essas linhas aqui, ó, que eu tenho duas linhas horizontais, duas linhas verticais e na interseção entre elas, onde elas se ligam, que no caso aqui, ó, na minha esquerda, ou então aqui na minha direita, ou então aqui, ou então aqui, onde as linhas se cruzam, são os terços da nossa foto. E por que é interessante a gente tentar sempre enquadrar a nossa foto com a modelo nos terços dela, no caso, ou ela aqui, ou próxima, não precisa ser exatamente no terço, pode ser próxima, obviamente, porque toda regra tem exceção, né? Por que é interessante? Quando a gente bate um olho numa foto, a gente pensa que o nosso cérebro sempre vai olhar primeiro para o centro dessa foto, certo? Porém não. Tem vários estudos científicos que as zonas mais quentes, né, as zonas mais importantes da foto são os terços dela. Por isso que isso é uma técnica muito clássica na fotografia da gente tentar trazer as informações mais importantes da nossa foto para o terço. E não só necessariamente nesse caso que só tem uma informação mais importante, que é ela, e que nós estamos somente em um plano. Porém, quando a gente começa a trabalhar com mais planos, isso vai ficando muito mais interessante, porém eu vou falar depois, ok? Então nesse caso, por exemplo, ó, eu vou trocar aqui para minha outra lente, para ultra panorâmica, no caso 0.6, e o interessante aqui, ó, a gente ou enquadrar o cenário, ela próxima do terço. Então, por exemplo, baby, vem um pouquinho mais para a esquerda, porque você vai conseguir ficar... Isso, vem você mesma toda para a esquerda, perfeito, aí. Então, reparem como que eu estou fazendo a composição dessa foto, ó. Ela está ficando perto do meu terço da esquerda inferior, eu tenho a informação da rocha ali em cima, para balancear centralmente na minha foto. Então, nesse caso, se eu tivesse mais uma pessoa nessa foto, eu poderia tentar colocar nesse outro terço daqui, ela no terço daqui, ou se eu tivesse outras informações mais importantes, eu posso trazer para os outros terços da imagem, porque isso faz muita diferença para você deixar a sua fotografia muito mais impactante. Então aqui, ó, ela está no meu terço inferior da esquerda. Como eu falei, ela não precisa ficar exatamente na interseção das linhas, é só você tentar aproximar ela aproximar ela de onde as linhas se cruzam, porque isso já vai deixar a sua foto com um aspecto muito mais profissional também na composição. Então nesse caso aqui, ó, para melhorar ainda, eu vou agachar, porque assim o rosto dela, que é a informação mais importante para mim nesse cenário que eu quero destacar, vai estar no meu terço. Eu estou achando a foto um pouquinho escura, eu vou clarear um pouquinho aqui. Como eu falei, não precisaria mexer no meu balanço de branco agora, porque essa foto vai gerar automaticamente uma versão em RAW para mim. Então, depois eu vou ter uma versão mais flat, com a cor um pouco mais lavada, que vai ser melhor para editar. Mas só para que vocês visualizem melhor aqui agora, eu vou esquentar um pouquinho. Então, ó, a Laila está aqui no meu terço da esquerda, na minha foto, que está ficando bem melhor, já com um aspecto muito mais profissional. Então, esse conceito básico da fotografia profissional agrega muito para que você sempre tenha fotos mais impactantes, para que você não fique sempre naquilo de a pessoa estar no centro ou a modelo no centro. Então, se você for trabalhar com o olho, por exemplo, ó, vou fazer um outro exemplo aqui nela. Então, nesse caso, estou aproximando aqui
para fotografá-la novamente. Ó, eu vou tentar colocar ela no meu terço da esquerda, porém, se eu quisesse fazer essa foto aqui, ó, na câmera normal, ó, bem, olha para mim aqui, por favor. Ó, deixa eu trocar aqui, aumentar o meu balanço de branco. Mais uma vez, ó, ela com o olho exatamente no meu terço agora superior da esquerda. Isso vai deixar a minha foto muito mais impactante. Sempre que a pessoa bater o olho nessa foto, a primeira informação mais importante está na zona quente mais importante também, que no caso vai ser um dos terços. Complementando a isso dos terços, a gente começa a deixar a nossa foto muito mais complexa e muito melhor, também brincando com os planos. Porque nesse caso aqui, a gente, ok, tem um ambiente com bastante informação, porém eu tenho somente ela aqui no meu primeiro plano e eu tenho o ambiente no segundo plano. Como que nós poderíamos deixar essa foto, esse cenário muito mais interessante, muito mais profissional, brincando também com os planos? Ter uma coisa no primeiro plano, um objeto no segundo plano, algo no terceiro plano. Ter essa profundidade de campo vai enriquecer muito a sua foto e vai parecer que você fez com câmera profissional, mesmo tendo feito com o celular. Mas para falar sobre esse assunto, a relação da composição com a profundidade de campo, aqui eu sinto que a gente está um pouquinho limitado, mas eu tenho um outro lugar com muito mais possibilidades e espaço para explicar melhor essa técnica para vocês.